Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Matemática e Cidadania. Hoje falaremos das medidas de tendência central. Em vídeos anteriores nós falamos da média. O que seria a média? A média consiste em igualar todos os elementos de um conjunto ao mesmo valor. Hoje falaremos das outras duas medidas de tendência central, que são a moda e a mediana. A moda é a observação de maior frequência. E a mediana é a medida que divide o conjunto ao meio. Ou seja, se eu digo para você que determinado valor é mediano, você sabe que metade está abaixo e a outra metade está acima. Por exemplo, se eu disser que o salário mediano de nossa cidade é R$2.000. Então nós sabemos que metade dos trabalhadores ganha abaixo de R$2.000 e a outra metade ganha acima de R$2.000. Vamos ver exemplos de moda, utilizando esses roles que nós estamos vendo aqui. Suponha que essas sejam idades de grupos de crianças. Então, o primeiro grupo de crianças, esse foi o rol de idade deles. Qual seria a moda? Nesse caso aqui, note que as crianças de 2 anos são as que mais aparecem. Então, qual é a moda nesse caso? 2 anos. Então, você pode colocar que a moda é de 2 anos. Este segundo exemplo. Como todos têm a mesma frequência, ou seja, só tem apenas uma criança com cada idade, então você diz que não tem moda. Antigamente a gente chamava essa frequência de amodal, ou seja, não há uma moda, nenhum deles se destacou. Terceiro caso. Temos aqui a idade de outro grupo de crianças. Note que nós temos 2 crianças com 13 anos, 2 crianças com 15 anos. Então nós temos 2 modas. A moda seria 13 anos e 15 anos. Faz de conta agora que você está fazendo uma pesquisa sobre cor de vestidos. E aí você estava na rua e anotou a cor dos vestidos que as mulheres estavam usando, para saber qual é a cor da moda. E aí você descobriu que 130 mulheres vestiam branco, 200 vermelho, 170 azul, 150 verde. Então, qual é a cor da moda? Essa daqui. Então você conclui que naquele ano e local a cor da moda foi o vermelho. Vamos ver aqui um exemplo de moda, utilizando uma tabela. Uma tabela discreta. Então, essa pesquisa eu fiz em Salvador, embora o resultado verdadeiro não seja esse. Idades que as pessoas começaram a fumar. Então, dos entrevistados, 30 fumaram pela primeira vez com 10 anos, 70 com 11, e aqui estão os resultados. Então, qual a idade modal, ou seja, qual a idade que mais pessoas começam a fumar? É quem, nessa pesquisa, a idade modal foi de 13 anos, ou seja, foi a idade que mais se verificou que as pessoas começaram a fumar. Vamos ver aqui um exemplo de moda, utilizando uma tabela. Uma tabela discreta. Então, essa pesquisa eu fiz em Salvador, embora o resultado verdadeiro não seja esse. Idades que as pessoas começaram a fumar. Então, dos entrevistados, 30 fumaram pela primeira vez com 10 anos, 70 com 11, e aqui estão os resultados. Então, qual a idade modal, ou seja, qual a idade que mais pessoas começam a fumar? É quem, nessa pesquisa, a idade modal foi de 13 anos, ou seja, foi a idade que mais se verificou que as pessoas começaram. Vamos ver agora como obter a moda em uma tabela com dados agrupados em classe de valores. Nesse caso, a gente tira a média da classe modal. Por exemplo, nós temos aqui as idades dos idosos do abrigo da Irmã Terezinha. Qual é a classe modal ou classe da moda? É essa daqui, que tem mais idosos nessa faixa etária. Então, qual seria a moda?
nesse asilo? A gente soma 100, 60, mais 70, dividido por 2. Então a moda nessa tabela é de 65 anos. Lembrando que existem modas mais elaboradas, como a moda King e a moda Kizuber, caso se precise de um dado mais preciso. Mas, de forma geral, você pode afirmar, de maneira simples, que a idade modal ou idade da moda no abrigo é de 65 anos. Vamos falar agora da mediana. Como falamos anteriormente, a mediana divide nosso conjunto, nossa população ao meio. Ou seja, a metade tem daquela idade para baixo e a outra metade daquela idade para cima. Então, como é que eu tiro a mediana dessas idades aqui? Bom, primeiro você organiza o rol. O nosso aqui já está organizado, ok? Depois que o rol está organizado, a gente pega quem está na metade exata. Nesse caso aqui, quem é que está na metade exata? 14. Então eu posso dizer que a mediana, ou que a idade mediana, é de 14 anos. Isso quando é ímpar. Se for par, você coloca o rol em ordem e aí pega os dois que ficam na metade. Esses dois aqui. Então o que a gente vai fazer? 31 mais 32 dividido por 2. Que vai ser a nossa mediana. Então a mediana é 31,5. Vejamos agora a mediana para dados discretos que não estão agrupados em classe de valores. Temos aqui as idades e a frequência de cada idade nessa turma. Bom, para calcular a mediana, nós primeiro achamos a FAC, frequência acumulada crescente. Então você tem 120, mais 130, 250, com mais 80, 330, com mais 70, 400. Você pega a metade do total. A metade de 400 é 200. Então você sabe que o número 6 vai até 200. Vai até 120, desculpa. O número 6 vai até 120. Já o número 7 vai até 250. Significa que a metade de 400 está nesse grupo aqui. Então eu posso afirmar que a mediana é 7. Mas há casos também, são raros, mas ocorrem, dessa situação aqui. Vamos encontrar o FAC. 120, 250, 430, 500. Qual é a metade de 500? 250. Só que aqui o 250 já está bem aqui. Então, qual seria a mediana? 11 ou 12? Neste caso específico, a mediana vai ser a média entre os dois vizinhos. Então, no caso, a mediana vai ser 11 mais 12 dividido por 2, que dá 11,5. Certo? Então, ele vai ficar como sendo a média entre essas duas medidas. No nosso próximo vídeo, nós vamos ter um vídeo só para falar sobre medianas em classe de valores. Muito obrigado pela atenção de vocês, continuem se cuidando, com fé em Deus, essa pandemia já está acabando, e até nosso próximo vídeo, que falaremos sobre medianas em tabelas com classe de valores. Até